Olá, pessoal querido. Então, como vão todos? Espero que todos estejam bem, principalmente agora em que a gente está vivendo esse núcleo mágico da vida que os tecelões do tempo vêm apresentar para a gente, né? Vivendo nesse miolinho do Tzolk'in, nesse espaço onde a nossa criatividade é convidada a funcionar para que a gente possa criar um mundo novo a partir de uma vida nova para nós mesmos. E a gente cria uma vida nova para nós mesmos criando uma nova personalidade para nós. Claro! Você achou que ia ser assim? Você achou que a vida ia ser só ter dinheiro para comprar um carro, uma casa, decorar sua casa, vestir roupinha bonitinha? Não, gente, a gente veio aqui para trabalhar a nossa personalidade, né? Não para jogá-la fora, que muita gente chama de ego e fala o ego não presta. Não é, não. É o ego que deve ser trabalhado, porque sem ele a gente não é ninguém aqui nessa dimensão. Ele é que é o veículo de funcionamento nessa dimensão. Então a gente não pode desprezar o ego, não. A gente tem que trabalhar esse ego. E nesse momento é essa magia que vem sendo trazida para nós. A magia da alquimia, a magia de se trabalhar com o que a gente pensa, sente, quer e faz. Os instrumentos alquímicos, o nosso pensamento, a nossa emoção, a nossa criatividade, nosso comportamento, nossa ação. Gente, isso é muito legal. E é porque estamos nessa onda do macaco magnético que nos convida a essa brincadeira da magia de viver para transformar essa ilusão que é a vida material no que a gente quiser, que hoje a gente vai fazer essa leitura da onda do macaco. Ontem a gente falou exatamente o que é a magia do macaco. Então, não perca, se você ainda não assistiu, começa por ali, tá? É a oportunidade, o macaco, a onda do macaco trazendo esse propósito para a gente. Vou botar o card aqui em cima com o título direitinho. O que é que a gente veio fazer aqui nesse momento? Alguma coisa assim, o título desse vídeo. Então, não perca, assista lá para saber qual é a magia e aqui a trilha da magia. O que essa onda do macaco quer mostrar para a gente? Vou rodar a vinheta, espero você, relaxadona, relaxadão, com o seu chazinho na mão para a gente percorrer essa onda encantada hoje, tá bem? Então, volto já. Meus amores, eu trouxe essa cartela de símbolos aqui, que é para a gente começar a flexibilizar a nossa mente, que é para a gente começar a ler símbolos, porque a leitura de símbolos é o que se precisa saber para ler oráculos. E a leitura de oráculos mexe com a nossa criatividade, mexe com a nossa intuição. E é preciso que a gente tenha agora, é preciso que a gente comece a afiar a nossa intuição e a nossa criatividade para que a gente possa fazer essa magia da vida da forma que a gente, com os instrumentos mais poderosos que a gente tem. Eu costumo dizer que a primeira habilidade espiritual, a primeira habilidade da nossa espiritualidade é a nossa imaginação. E a primeira ferramenta do nosso espírito é a nossa criatividade. Então, essa leitura de símbolos afia a nossa intuição e desenvolve a nossa criatividade. Então, vamos lá. Primeiro símbolo que está aqui, esse que está com o símbolo aqui, ó, da lua autoexistente. Este aqui é o selo da lua. Então, esse símbolo está mostrando que nós estamos vivendo o anel da lua autoexistente. O anel é o espaço equivalente a 1 ano no calendário gregoriano. E a gente está vivendo o anel da lua autoexistente e a lua fala de fluxo, águas universais e purificação. Esse símbolo aqui do lado
mostra que a gente está com o dia e a noite certinho, metade para um e metade para outro. A gente está vivendo o equinócio, quando os dias e as noites têm o mesmo comprimento. Aos pouquinhos, como a gente está caminhando para o verão, os dias vão ficando um pouco mais longos, mas isso ainda vai levar os próximos 3 meses com o número de horas bem parecido entre um e outro. Então, esse é o símbolo do equinócio. Esse é o símbolo do Sol, esse é o símbolo da Lua e esse é o símbolo do signo de Libra. Porque agora, nessa lua nova, nós estamos começando a lunação de Libra. É quando o Sol está em conjunção com a Lua no signo de Libra. Este símbolo aqui é o símbolo do castelo azul do oeste do Queimar, a corte da transformação, porque nós estamos transitando exatamente nesse castelo. Nós vivemos nesse castelo a onda da serpente, foi aquela onda agitada, lembra? Nossa! Depois vivemos a onda do espelho, que nós acabamos de viver, que trouxe uma certa tranquilidade, e agora estamos entrando na onda do macaco. E eu aproveito para chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Na próxima onda a gente vai terminar esse castelo, e vai ser a onda da semente. Então, nós estamos agora fazendo a magia para logo depois entrar na onda que trabalha com a semente. Então, bora prestar atenção. Este símbolo aqui está mostrando que nós estamos na onda encantada do macaco. Este aqui é o selo do macaco. Este símbolo aqui está mostrando o Tzolk'in estilizado e a harmônica 33, a harmônica formada pelos 4 selos centrais da coluna central do Tzolk'in. A gente teve aqui a lua cristal, o cachorro cósmico e estamos iniciando agora a onda encantada do macaco e o segundo selo dessa onda encantada é o humano lunar. Em se falando de humano, trouxemos aqui o arcano maior que representa a nossa condição humana. Nós aqui no Mago, a gente ainda não ancorou a nossa humanidade. No Mago, a gente só trouxe aqui, a gente conhece a nossa condição humana, como esse ser da Terra-média, podemos assim dizer, porque nós somos os seres que conseguimos ligar o céu à Terra. O que é, Cláudia, essa ligação do céu e a terra? Essa ligação do céu à terra é muito simples. Nós somos os únicos seres sobre a face da terra que podemos criar, que podemos trazer da nossa imaginação e do nosso sonho coisas para a realidade. Então, nós construímos casas, carros, tudo, objetos que não existiam no planeta, a gente pode criar, construir, materializar esses objetos. Nenhum outro animal sobre a face da Terra pode fazer isso. Por isso, nós ligamos o céu da imaginação, do sonho e trazemos à realidade, a Terra. E essa é a grande magia de nós, seres humanos. Nós somos verdadeiros magos. E enquanto a gente não tem consciência disso, a gente vai criando, né? Explorando demais o nosso planeta e sem ter a consciência necessária para perceber que o nosso planeta é a nossa casa. Né? E ser humano não é ser um ser egoísta, que só pensa em satisfazer os seus desejos, mas ser humano é um ser que conhece a sua casa, o seu planeta, preserva o seu planeta e vive de forma abundante e próspera neste planeta que ele sabe cuidar tão bem se agir a partir da sua consciência humana. O outro símbolo que temos aqui é o símbolo da onda do macaco, que é o símbolo que inicia a onda do macaco. O selo do macaco com um pontinho em cima, que é o pontinho
que representa o primeiro tom, o tom magnético. E esse é o número, então, do Kim do macaco, Kim 131. Espero que você tenha gostado dessa leitura de símbolos. Aproveita e escreve aqui, gostei, não, acho uma bobagem, o que é isso? Ou então, pode ser interessante, né? Mas o principal é você saber que ler símbolos é muito legal para a gente desenvolver a nossa intuição e desenvolver também a leitura de uma linguagem diferente, que não é essa linguagem da razão, que vem tudo escrito, né? Tudo escrito, tudo já decodificado, tudo já padronizado numa história que já está contada e que não te dá nenhuma abertura, nenhum espaço para a sua imaginação, né? Isso é muito ruim. Então, bora dizer para mim se você curtiu ler esses símbolos. Bom, aqui está a onda encantada do macaco. Eu vou mostrar para você aqui uma informação que logo eu vou cobrir. Essa informação aqui mostra para gente que a gente está com o Sol em Libra, tá? Então, nós estamos vivendo esse momento em que o Sol está trazendo para a gente a informação da inteligência libriana, a inteligência que busca o equilíbrio, né? E se ela busca o equilíbrio, é porque ela reconhece o desequilíbrio. E reconhecer o desequilíbrio é muito importante, porque é a partir daí que a gente consegue trabalhar, administrar as forças necessárias para alcançar o equilíbrio novamente. Como eu disse antes, a gente só anda para frente porque a gente se desequilibra para frente e aí é obrigado a colocar o pé e a perna à frente e dar um passo. Então, isso é para você ver a importância do desequilíbrio na nossa vida. E estamos vivendo, então, essa questão nesse momento, né? Diante desse desequilíbrio entre o meu desejo e o seu desejo, diante desse desequilíbrio nas relações e nos relacionamentos, como a gente pode alcançar o equilíbrio? E Libra tem um ensinamento muito bacana, inclusive um ensinamento, uma coisa muito óbvia, mas que passa despercebido de muita gente. Eu costumo assistir de vez em quando um podcast, ouvir um podcast chamado Calcinha Larga. E dessa semana, esse podcast entrevistou o casal Haddad, né? O Fernando Haddad e a Estela Haddad. E aí perguntou para eles falarem sobre o casamento deles. Não falou sobre política, falou sobre o relacionamento desse casal, que nos parece um relacionamento muito harmonioso. E como a Calcinha é bem, né? Ela quer saber de como que vocês venceram os perrengues. E aí eu ouvi do Haddad falar uma coisa que é muito espiritual, é uma sacada, né? Muito espiritual sem ser religiosa, e que poucos casais percebem isso. Ele falou que em alguns momentos da vida deles, eles não decidiram o que era bom só para ele ou o que era bom só para ela, mas eles decidiram o que era bom para os dois, para o nós, né? Vamos fazer o que é bom para nós. Isso tinha sido, se não me engano, era uma situação em que o Haddad estava fazendo um curso ou trabalhando lá fora, se não me engano, no Canadá. E a Estela queria voltar para o Brasil para ela fazer a pós-graduação dela, né? E se ele ficasse mais 2 anos no Canadá, ele ia alcançar o título máximo, o título mais sonhado dentro de uma carreira acadêmica. Mas se ela ficasse mais esse tempo lá, ela ia perder o caminho da formação dela, da pós-graduação, para realizar o desejo dela, o sonho dela naquele momento, que era ser professora, né, da universidade em que ela se formou. Então, eles decidiram naquele momento não o que era só bom para ele ou para ela, mas o que era bom para os dois, porque seria bom para os dois que ela também tivesse a carreira dela e fosse feliz. E aí ele até fala assim, que ela já havia renunciado
toda a carreira e o trabalho dela durante um ano. Então, que eles decidiram juntos pelo nós, porque também seria responsabilidade dela, ela também estaria assumindo o risco de não, dele não alcançar o título máximo acadêmico, mas dividir com ela também essa carreira, esse sucesso na carreira, e ela poder também desenvolver o seu sustento, né? E não ser só ele o único formado ou aquele único do casal preparado para ter o ganho necessário para sustentar o casal. Não, dividir para os dois, e nisso o Haddad menciona isso. Nós fizemos o que era bom para nós e não só para um ou para o outro, né? Isso é bem libriano, sabe? Essa é a consciência de Libra. É a gente entender que num relacionamento existe o relacionamento como entidade que deve ser atendida, preservada, sustentada, e não um ou outro. Os dois pratos da balança, eles têm que ver qual é o peso ideal que se deve dar a cada um para que o fiel da balança se mantenha equilibrado. Então, o fiel da balança é que é o foco, e não o prato A ou o prato B. Então, essa é a inteligência libriana. Mas vamos então à onda encantada do macaco, eu sei, é isso que vocês querem saber. Então, vamos lá. Onda encantada do macaco. Gente, o macaco é o propósito. E quanto ao propósito do macaco, que fala da ilusão, a essência do selo do macaco é a ilusão. E ele fala, então, de magia e de brincar. Então, sobre exatamente o que é isso, eu fiz um vídeo inteiro, né? Que eu já coloquei o card dele no início desse vídeo, para você vê-lo, porque ali traz exatamente toda a magia que nós vamos precisar para trilhar esta onda encantada. Muito bem. O desafio é o tom lunar. Então, a gente vê aqui que o humano está no desafio. Olha que interessante, né? Logo, o humano, que é o que a gente poderia imaginar, né? Entendendo que o macaco nos representa, a gente poderia imaginar, então, o que é o humano, né? O macaco, se o macaco representa nós nessa vida, representa a magia que nós devemos desempenhar aqui para poder vencer a ilusão dessa vida material, o que sobra para ser humano, né? E o humano é o livre-arbítrio, é a nossa possibilidade de decidir, e não exatamente a magia, porque para decidir é necessário que você já seja humano. E o macaco, ele traz a magia de se transformar num humano. Ao se transformar num humano, então você poderá usar a lei do livre-arbítrio, porque você terá consciência da sua responsabilidade como ser humano. O ser humano influencia com sabedoria quando ele é humano. Quando ele não tem a consciência da sua humanidade, ele não tem o livre-arbítrio, ele pensa que decide, pensa que escolhe, mas na verdade ele só reage às demandas da sua vida. Então, o desafio dessa onda encantada é influenciar com sabedoria através do livre-arbítrio. Será que saberemos, né, usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria do ponto de vista humano e aí influenciar a todos à nossa volta? E esse tema, essa onda encantada nesse momento é muitíssimo interessante, porque nós estamos vivendo a semana das eleições, né, onde nós iremos usar o nosso poder de escolha para toda uma nação. Se há um momento que a gente realmente pode influenciar no direcionamento de uma política que vai ser aplicada em toda a nossa nação, é esse o momento. Porque depois que você colocou o seu votozinho lá e fez a sua escolha, aí você vai ter 4 anos para ficar aí criticando, esperneando, gostando ou não gostando. Mas o seu momentozinho de escolha passou. Então, é muito interessante, né? A gente está vivendo essa onda encantada nesse momento das eleições. E aí vem o serviço, o terceiro tom, o tom do serviço com o selo do caminhante do céu. O caminhante do céu é aquele selo que fala de explorar com vigilância os espaços.
E a gente agora já sabe que sempre que a gente fala de explorar espaços com vigilância do ponto de vista de uma onda encantada, nós estamos falando de espaços internos, interiores que nos levam à consciência cósmica, inclusive. A gente pode até explorar espaços cósmicos, a gente pode explorar a comunicação com outras estrelas, outros povos, com os pleiadianos, os arcturianos, que têm estado tão presentes junto à humanidade nesse momento, se a gente fizer uma boa exploração do nosso mundo interno, né? A gente não vai conseguir se comunicar com nenhum arcturiano, nenhum pleiadiano, porque nenhuma nave vai pousar na nossa frente e vai descer aquele ET para falar com a gente. Isso é impossível. As naves não são naves materiais. As naves são naves de uma outra dimensão, uma dimensão da nossa própria existência humana, a partir do momento em que a gente tem consciência que nós somos seres multidimensionais. Quando a gente abrir os nossos olhos para a nossa alma, para as habilidades efetivamente, verdadeiramente espirituais, como é o caso da nossa imaginação, da nossa criatividade, a gente vai começar a usar outras habilidades, como a telepatia. Essa telepatia que nos permite nos comunicar com seres de outras estrelas, né? Não com esses olhos daqui carnais, né? Com esses ouvidos aqui carnais, mas com a nossa habilidade telepática, que já muita gente já tem agora, já está super, muita gente já tem essa telepatia, essa condição. A gente tem, né? A primeira exercício telepático que a gente pode e deve fazer é esse exercício de conversar com o nosso eu superior, né? Com a nossa alma. Ouvir a voz da nossa alma e ir lapidando esse ego até que esse ego possa ser totalmente absorvido pela alma. E aí a gente começa a funcionar através do nosso eu superior. Ganha humanidade, né? Muito, 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 muito. Ganha a consciência de sermos terráqueos. Isso é muito possível, isso é muito possível. Está ao nosso alcance. Eu diria até que o convite para nós é esse agora, né? A gente sair dessa visão rasteiríssima só das relações horizontais aqui e inaugurarmos as relações verticais, né? O quarto tom, que é o tom autoexistente, traz o mago. E o mago fala de atemporalidade. Olha que legal, atemporalidade, receptividade. E aí a gente ganha, né? A gente ganha autoexistência dentro desse caminho quando a gente realmente pode funcionar no aqui e agora, pode trazer a nossa consciência para o nosso aqui agora, sendo receptivo para tudo que está acontecendo dentro e fora da gente, porque aí a gente desenvolve o poder do mago, e o poder do mago é encantar, né? A ação do mago é encantar, então é ganhar encantamento. Quando a gente ganha encantamento, a gente consegue realizar a magia a qual o macaco se refere e brincar com essa ilusão material. A gente começa a perceber que a vida do encantamento, do sonho, é muito mais real do que a vida material. Quem teve miração, né, com as experiências com o ayahuasca, com o daime, com a bebida sagrada, sabe disso, que a visão do encantamento do sonho, ela é mais real do que a própria realidade. Mas ela só pode ser alcançada de um outro ponto, né, do desenvolvimento da nossa visão interna, do terceiro olho, da nossa visão da consciência. Algumas tribos, né, indígenas, quando fazem os rituais de passagem, ou quando as tribos trabalham com a sua espiritualidade, quando desenvolvem as cerimônias de transe. Para você não achar que isso é coisa de índio, coisa de maluco,
As sacerdotisas dos oráculos da antiga Grécia, o templo de Apolo, elas eram procuradas para que elas dissessem, né, dessem previsões, e para elas fazerem essas previsões, elas precisavam entrar num estado de transe. Então, assim, o transe, ele é este lugar da nossa consciência que consegue enxergar esse mundo que nós apelidamos de encantado. Ele é encantado porque ele nos parece de outra dimensão. E mas é uma dimensão que nós temos acesso e que funcionamos nessa dimensão como seres multidimensionais que somos. Eu acho que, inclusive, é por isso que muitas drogas elas são tão atraentes, porque elas nos colocam nesse lugar, mas de uma forma química. E aí é que elas são ruins, aí é que elas são drogas. Porque quando você entra num estado alterado de consciência por uma química, você vai lá de qualquer jeito, tendo condição ou não tendo condição de suportar psicologicamente, psiquicamente aquela abertura para aquele transe, para aquele estado alterado de consciência. E aí, quando foi, já foi. Se vira, né, para suportar o que é estar num estado alterado de consciência. Mas quando você vai para esse estado alterado de consciência pelos seus próprios recursos, através da meditação, através da oração, através da recitação de um japamala, né, que é um mantra, aquele colar de mantras, e aí você vai para esse lugar, você vai a pé. Indo a pé, você conhece o caminho de ida e conhece o caminho de volta. E mais, indo a pé, você vai até onde você tem condição de ir com seus próprios recursos. Você não tem nenhuma viagem traumática, nenhuma deprê, nenhuma bad trip, porque você não foi uma química que te jogou lá. Foi você que foi com seus próprios recursos internos. Por isso que quando a gente pratica meditação, muito tempo a gente fica só vendo a tagarelice da nossa mente. Muito tempo a gente fala, eu fecho os olhos e não vejo nada, não vê nada, não sente nada, não faz nada. Porque você primeiro precisa acostumar a sua visão interna, precisa desenvolver essa habilidade interna, para depois então você começar a ter as suas experiências internas com total condição de vivê-las nesse estado alterado de consciência. Percebe? Então, esse é o que o selo do mago traz para a gente: receptividade, atemporalidade e encantamento. Esteja receptivo, totalmente presente no seu aqui e agora, para que você encontre o seu encantamento pessoal. E aí eu fiz essa leitura desses 4, né, primeiros selos, que a gente já transitou pelas 4 cores dessa onda encantada, e agora eu vou partir só para os azuis, para que esse vídeo não fique muito longo. A gente vai ler a 4ª dimensão do tempo dessa onda encantada. Toda onda encantada, ela tem um relacionamento entre os selos. Então, por exemplo, todos os selos azuis se relacionam e eles formam uma mensagem, a mensagem da 4ª dimensão. Os selos amarelos, neste caso desta onda encantada, traz a primeira dimensão, a dimensão dos sentidos, a dimensão mais física, mais corporal. A dimensão... Os selos vermelhos formam outra dimensão e os selos brancos outra dimensão. Então, nós vamos ler agora a dimensão do tempo, que é formada pelos selos azuis, tá certo? Então, vamos ver. A gente começou... Opa, desculpa. Deixa eu dar um ESC aqui. Ah, vocês não estão vendo. Ah, que bom. Então, deixa eu colocar aqui a imagem. Deixa eu apagar todos esses rabiscos que eu fiz enquanto vocês não estavam vendo. Ai, socorro! Bom, a gente vai ler, então, os selos azuis que traduzem para nós a 4ª dimensão do tempo, tá? Macaco, a gente já falou, né? Magia, brincadeira, o brincar,
para vencer a ilusão ou para lapidar essa ilusão da nossa vida material. Aí vem a águia, o selo da águia, para potencializar o propósito, a atração do propósito que o mago está fazendo. E o que é que a águia fala para nós, gente? Senão da visão, da criatividade da mente. Então, era exatamente isso que nós estávamos falando. O poder da nossa mente em criar é o que nos traz a visão. Tá certo? Aí vem a tormenta, na outra esquina dessa onda encantada. A tormenta fala da catalisação de energia para a autogeração. Então, veja, se a gente está realmente, né, trabalhando nesse processo da magia do macaco, que significa a gente administrar o que a gente pensa, sente, quer e faz. Quando a gente percebe o que estamos pensando, querendo, sentindo e fazendo, e a gente decide, né, a gente vence o desafio do segundo selo dessa onda encantada, que é usar o nosso livre-arbítrio para dizer, não, eu não quero continuar criando essa vida, não quero continuar pensando desse jeito, sentindo desse jeito, eu quero criar algo diferente, eu decido criar algo diferente. Aí vem o selo da águia e fala, pô, então pega a sua mente e começa a ver, né, a criar imagens, criar sonhos, né? Começa a ser criativo. E criar é algo que não existe, né? Senão você não está criando, você está só plagiando a realidade. Então não vale plagiar a realidade. Bora criar algo que não existe. Nesse movimento, você vai estar catalisando energia. Com certeza, vai estar catalisando energia para quando chegar nesse lugar da tormenta, nessa esquina da tormenta, você está pulsando, né? Você está aí pulsando esse sonho, essa catalisação, essa mudança energética, né? Você está criando, quando você está criando, você está usando o seu pensamento para ler essa imaginação, você está usando o seu sentimento, o seu afeto, a sua emoção, porque você se emociona com aquilo que você vê, com o sonho que você está tendo, né? E você está catalisando energia para a realização, porque vai chegar um determinado momento que as suas ações elas vão expressar isso que você está sentindo e pensando através da sua mente criativa. E aí o que vem no final, para fechar essa onda encantada do macaco? Vem o selo da noite, que é o selo que fala de sonho, de abundância. O selo da noite, gente, ele fala do sonho, da abundância e da intuição. Então você veja só que bacana, né? Porque quando a gente está trabalhando numa onda encantada, quando a gente está trabalhando com o conhecimento de uma onda encantada, a gente tem que ter consciência que nós não estamos trabalhando com a matéria, tá? A gente não está trabalhando com a matéria. A gente não está trabalhando com poupar notas de dinheiro ou números de dinheiro no banco para comprar as coisas. Não é aí que a gente está trabalhando. A gente está fazendo um trabalho alquímico. A gente está fazendo um trabalho verdadeiramente espiritual. A nossa espiritualidade é a gente ter consciência da nossa energia e saber administrar a nossa energia e parar de ficar vampirizando os outros e ficar querendo manipular a vontade, o querer e o saber do outro, né? Isso é magia negra, né? Basiquinha, né? Aquelas brabas são aquelas que ficam robotizando o outro, hipnotizando o outro, né? Colocando ideias na cabeça do outro. Isso é magia negra, né? Agora, a branca é aquela que você usa a sua capacidade de ter consciência para trabalhar com a sua própria energia. Então, quando a gente está lendo uma onda encantada, a gente está trabalhando nesse lugar da nossa energia. Então, se o macaco fala de brincar, para que a gente faça a magia de transformar a ilusão, ele está falando que a magia é justamente aquela de mudar os nossos pensamentos ou trabalhar com os nossos pensamentos, nossas emoções, a nossa imaginação.
A águia fala, olha, vamos potencializar essa magia usando a criatividade da nossa mente, para você criar coisas novas. A tormenta diz, olha, vamos pulsar isso, vamos realizar Vamos realizar isso pulsando essa intenção, né? Então, aquilo que você criou, aquilo que você já colocou na sua mente, bora pulsar isso, transformando isso numa intenção. A sua intenção é que vai começar a trazer para a sua consciência mais aqui os sonhos. Entendeu? O sonho. Aí você sonha. O sonho já vem. Primeiro você trabalhou nas ferramentas, no pensamento, na vontade, no desejo. Isso não vem. Gente, presta atenção numa coisa. Se você quer criar alguma coisa nova na sua vida, você não pode sonhar sonho que já existe. Né? Então, você vai trabalhar em quê? Você vai trabalhar no pensamento, mudando os pensamentos, mudando as suas emoções, para que esse conjunto de novos pensamentos, novas emoções, novas imagens, imaginação, possam vir a pulsar essa intenção do novo até formar o sonho. Aí, no 13º tom dessa onda encantada, aí vem o sonho, através da intuição. Aí você recebe um insight. Aí você entra no ritmo da abundância. Por quê? Porque você está trazendo do céu para a terra. Porque você está criando desse lugar do infinito, que é o céu cósmico, e está trazendo para a terra, que é esse colo, é esse berço de materialização das coisas que a gente intui, sonha, né? E a terra tem em abundância os recursos materiais, e aí são materiais para trazer para a gente. Aí vem as sincronicidades, aí vem as oportunidades que surgem, porque a gente já vai estar pulsando, né? Já vai estar vibrando na frequência do nosso sonho que foi materializado. Então, eu até sugiro um desafio para nós que estamos aqui fazendo esse trabalho lindo, alquímico, que a gente, através das datas que nós temos aqui, olha, a gente tem a segunda-feira, que foi, né, o início, a gente tem a sexta-feira para a nossa criatividade. Então, olha, vamos anotar aí, olha, sexta-feira, dia 30/9, é o dia da criatividade, é o bom criar. Bom a gente fazer tipo assim, pega um papel e solta a criatividade, desenha, rabisca, pinta, né? Um dia bom, se a gente tiver a oportunidade, dá chance para a nossa criatividade. Medita, enfim, né? Pega um instrumento, tira um som qualquer. Sabe que criatividade é aquela atividade que a gente não pode fazer seguindo nenhum padrãozinho. Tem que ficar livre, né? Brainstorm, tempestade de ideias. Na terça-feira, dia 4, inclusive quando a gente vai estar começando um outro epital, né? Na terça-feira, dia 4, vamos ver que epital a gente vai estar começando, para poder ficar bem afinado com o tempo, com a lei do tempo. Aqui, ó, dia 4, a gente vai estar começando o epital azul, onde a paciência transforma a conduta. Então, a gente vai, nesse dia 4, que é o dia de tormenta, a gente vai com muita paciência, né, saber que estamos catalisando energia, que pode ainda não ter resposta nenhuma na sua mente. Né? Você pode ainda não ter chegado a resposta nenhuma em relação ao que você quer ser nesse novo planeta que está surgindo aí, nessa nova Terra. Mas você vai ter paciência, porque você vai estar catalisando energia para a autogeração. Né? E no dia 8/10, no dia 8, que é o sábado, a gente vai estar, então, abertos ao sonho. Esse dia 8, sábado, é o dia da gente pegar aquele caderninho e a caneta e deixar do lado da cama, para quando a gente acordar, a gente anotar o que sonhou. E se por um acaso sonhou e esqueceu ou não sonhou nada, é o momento da gente ficar esperto para os insights, para as sincronicidades, para as coisas que a gente está pensando e como que o universo responde.
tá certo? Aí a gente terá realmente navegado nessa onda encantada do macaco magnético com maestria. E eu tô aqui super curiosa para saber como é que vai ser para mim e para você essa onda encantada. E aí me diz também se fez sentido essa leitura para você, né? Eu falei de muitas coisas hoje que eu não costumo falar, mas é o momento, não dá mais para a gente agora ficar também tapando o sol com a peneira, né? Não tem jeito que a gente, para evoluir espiritualmente, nós vamos ter mesmo que explorar novos estados de consciência, né? Então, eu quero muito saber como é que chegou aí para você a leitura dessa onda encantada, tá? E a gente fica por aqui hoje. Meu Deus, deu 40 minutos. Eu tô querendo fazer vídeos curtos e não tô conseguindo. Ai, ai, ai. Bom, espero que eu decida botar esse vídeo no ar. E aí me diz, faz essa crítica. Diz para mim se você prefere que os vídeos sejam mais curtos e que eu não seja talvez tão explicadinha como eu sou, que eu seja mais concisa. Você me dá esse retorno? Eu fico esperando, tá bom? Gratidão, gente. Gratidão infinita. Namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você. Até a próxima.